Mas é igual você falou, parece que a gente tem essa tendência de trocar o valor das coisas, né? Coisas que têm um determinado valor, a gente acaba às vezes dando um valor a mais, Uhum. ou diminuindo ou aumentando, né? Sempre assim, a gente nunca olha para as coisas com o exato valor que ela tem, né? E o evangelho não é diferente, né? Eu pensei muito sobre isso, sobre essa questão de o porquê que as pessoas fazem isso e como que elas fazem isso, né? E a gente vai percebendo várias coisas. Uma delas é o seguinte: se a gente olha para o evangelho, nós vamos perceber que o evangelho ele tem que ser simples. Essa lógica principal dele, ela tem que ser uma lógica básica que qualquer pessoa seja capaz de entender. Porque assim, o que que a gente percebe? Tem um princípio que ele está bem claro, eu acredito que para quem é cristão e já leu o Novo Testamento, principalmente, já deu uma estudadinha, já percebeu um princípio seguinte, que Paulo fala lá para Timóteo, né? Se eu não me engano, 1 Timóteo, no segundo capítulo, Paulo fala aquela frase que tem em vários lugares, né? Essa lógica, que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, pensa comigo. Se Deus quer que todo mundo seja salvo e entenda a verdade, né, chegue um conhecimento claro, então tem que ser algo que seja acessível para as pessoas, né? Tem que ser um conhecimento básico que todas as pessoas conheçam, não pode ser uma coisa elitizada, né? Que só algumas mentes iluminadas são capazes de entender isso aí. Então, assim, se a gente for por esse lado, nós vamos perceber que a coisa é simples, que o evangelho é simples. Só que por que que as pessoas complicam, né? Aí o interessante é a gente pensar o seguinte: o que é complicado, na verdade, não é essa parte essencial do evangelho. São outras coisas que o pessoal acabou adicionando, acabou tirando e acabou distorcendo. Que eu fui percebendo que pelo menos três coisas eles fazem, né? Adiciona coisa que não deveria, tira coisa que não deveria tirar, e as coisas que estão ali dentro que não tirou nem adicionou, começa a torcer um pouquinho. Então a complicação, a dificuldade, está nessas coisas, né? Nessas distorções, e não no que se deveria conhecer. Então, essa lógica do pessoal ficar, o porquê que eles fazem isso, tem a ver com isso. Que aí a pergunta que a gente deveria fazer é em casos específicos. Por que que alguém adicionou essa coisa no evangelho? Aí você vai perceber lá, ele foi motivado por isso e por isso, aí ele adicionou isso aqui. Por que que alguém tirou isso aqui do evangelho? Aí você vai se fazendo essas perguntas, né? Você vai analisando o motivo pelo qual ele fez aquela mudança, que na verdade são mudanças, e aí a resposta sempre vai estar aí, né? E isso é bem interessante. Se a gente for pensar em alguns exemplos aí, vai ficando claro para nós, né? Então, é Tá. sempre assim, você tem a lógica básica e Uhum. você tem essas alterações que o pessoal faz. E aí você precisa pensar nessa alteração, que aí você vai ter a resposta para isso aí, o porquê que ele mudou, né, coisa. Não, essa, Seria mais essa ou menos isso. explicação sua aí me fez lembrar muito dos fariseus, né? É, Que eu acho que é um problema. Na verdade, o problema sempre é o mesmo. O ser humano sempre tem o mesmo problema, né? Só muda um pouco a cara, o rosto, mas você vê que os caras ficaram tão ligados na tradição, tão ligados naquele caminho que eles consideraram bons, para desfazer daquele caminho lá foi bem complicado para eles nesse sentido, né? Porque como é que eu vou seguir a Jesus, sendo que eu já estou há muitos anos nesse mesmo caminho e já acredito nesse caminho? Tipo assim, eu vou ter que desfazer minhas bases, eu acho que eu vou ter que negar a mim mesmo para poder seguir alguém que mal conheço e que se diz o Messias, mas não nem parece Messias, parece um uhum. filho ali de José, um carpinteiro, sem querer cortar, sem querer pular já as etapas aqui, né? Mas na hora que você começou a fazer essa explicação, me lembrei na hora dos fariseus que tem essa dificuldade por causa de tanto que eles são apegados à tradição, né?